Olá pessoal, segundo ano do ensino médio, tudo bem? Professor Leonardo Greco aqui, nós vamos analisar um pouquinho, continuando os nossos estudos, né? Deixando sempre claro que a dedicação e o comprometimento de cada um é essencial para que a gente tenha sucesso, principalmente nesse ano letivo. Tranquilinho? Nosso tema hoje é reações sociais no campo. A gente vai analisar um pouco mais da estrutura social na área rural brasileira, né? A gestão do agronegócio, a gestão dos problemas sociais que estão presentes no campo, né? E principalmente a reação das classes que são menos valorizadas no ambiente rural e como que isso se dá e como que isso se reflete até no ambiente urbano. Tranquilo, pessoal? Esses são os nossos objetivos de hoje. Nós vamos entender a estrutura fundiária no Brasil, tá? Depois a gente vai saber esse terminho. Compreender a situação da maioria dos trabalhadores rurais e identificar como a situação desfavorável, já adiantei um pouquinho, né, dos trabalhadores rurais, reflete em relações sociais, tanto no campo quanto nas áreas urbanas, como eu já falei antes. Bom, estrutura fundiária no Brasil, essencialmente, os dois pontos que mais pegam, vamos dizer assim, desigualdade na distribuição. Significa dizer que a maior parte da área destinada para a agropecuária no país, ela está na mão de poucas pessoas. Então, menos proprietários em maiores quantidades de terra, nos chamados latifúndios, né? Portanto, a gente tem também uma concentração do poder econômico na agropecuária, né? A maioria das propriedades são propriedades familiares, então elas se caracterizam por ser propriedades de menos de 1 hectare, por exemplo, em média, né? E como são propriedades familiares, onde a agricultura familiar predomina, é uma atividade com menos mecanização, com menos estrutura, com menos capacidade de investimento. E isso faz que essas propriedades familiares, embora em maior número, elas apresentem resultados, algumas até com resultados bons economicamente falando, mas com resultados econômicos que não rivalizariam com as grandes agroindústrias, né, as grandes empresas agropecuárias no Brasil, né? Bom, os problemas relativos a essas pequenas propriedades estão relacionados ao crédito rural. Por mais que o crédito rural destinado a essas famílias sejam elaborados, sejam formatados numa condição favorável, então assim, questão de linhas de crédito com juros bem menores, né, juros anuais e com alternativas para se poder honrar os compromissos, muitas famílias, várias vezes, passam por extremas dificuldades, cenários desfavoráveis econômicos, né, no campo, e acabam por não conseguir honrar os seus compromissos feitos com as instituições financeiras. O que acontece? Quando a família obtém determinados créditos rurais, a garantia é a propriedade rural. E se a família, por acaso, não consegue honrar, ela pode vir a perder a sua propriedade, é a questão da expropriação que eu coloquei aqui, né? Outro ponto, bom, se a família perdeu a propriedade rural, ela tem duas alternativas, ou ela vai trabalhar para alguém, né? Ou ela vai sair do campo e vai se dirigir para as áreas urbanas. E aí o problema se agrava, nós vamos analisar um pouco mais à frente. Outro ponto, desemprego estrutural. O que é isso? Na agropecuária brasileira, a dinâmica ela vem se tornando cada vez mais mecanizada, né? Então, você tem cada vez mais o emprego de maquinários no campo, né? O que demanda menos trabalhadores, e aí, portanto, já é uma das causas do desemprego. E também você tem o seguinte, esses trabalhadores, além de em menor número, eles têm que estar mais capacitados, eles têm que ter cada vez mais condições de operar aquelas máquinas. E são máquinas com cada vez mais recursos tecnológicos, para tornar exatamente a atividade mais eficiente possível. O que acontece? Assim como nas áreas urbanas, no campo também, o acesso a uma educação efetiva, de qualidade, com um bom tempo para estudo, também é extremamente deficiente, tá? Cada vez
se torna um maior desafio para as pessoas poderem se capacitar para trabalhar nas atividades rurais, né? na agropecuária. Bom, reflexos desses problemas. Primeiro, êxodo rural. Lembra aquela família que eu falei com vocês que perdeu a sua propriedade porque não conseguiu pagar os seus compromissos bancários? Então, se ela não conseguir trabalhar para alguém no campo ainda, se manter no campo, ainda que como empregado, ela vai buscar outras alternativas. O que ela vai fazer? Sai do campo e vai para a cidade. E aí acontece aquele problema que eu já até mencionei em outras oportunidades. A pessoa conhece tudo do dia a dia do campo, mas não sabe nada do dia a dia da cidade. Mas ela tem que sustentar sua família, então ela vai estar sujeita a trabalhar nas áreas urbanas em atividades que vão remunerar mal, que vão oferecer para ela condições de trabalho desfavoráveis, que vão explorar essa pessoa ou esse grupo familiar, né? Então, isso tudo faz com que a pessoa não só não resolva o problema que ela tinha quando ela estava no campo, como ela vai agravar o seu problema, tá? Outro reflexo, concentração fundiária. Aquela pessoa que perdeu a sua propriedade, ela perdeu para um banco, que mais à frente vai leiloar aquela propriedade. Muito provavelmente, quem vai adquirir aquela propriedade vai ser um latifundiário. Então, vai ser uma pessoa que já tinha uma propriedade grande e economicamente forte, né? Que vai adquirir aquela pequena propriedade ou aquelas pequenas propriedades, já que esse problema vai se alastrar. A tendência é que se alastre, né? Então, a concentração fundiária, ela vai agravar a situação, vai se mostrar mais evidente ainda, né? Fronteira agrícola, cada vez mais a área utilizada pela agropecuária, ela vai tender a se expandir, até chegar, por exemplo, em áreas de preservação ambiental, né? Já existem trechos, partes da chamada Amazônia Legal, em que acontece uma autorização para que se explore a área, né? Claro, existem alguns condicionantes, mas essa fronteira agrícola já começa a avançar em áreas que anteriormente eram exclusivamente de preservação ambiental, né? Outra questão, terras indígenas. Aqui um parêntese, né? Misturando um pouquinho com a história, sabem que eu adoro misturar com outras disciplinas, né? Misturando um pouquinho com a história, a gente vai lembrar que no período do início da colonização, os indígenas dominavam, né? Eram a grande maioria da população, né? Por sinal, a gente tem que considerar que os verdadeiros donos da terra, se é que é possível falar em dono de terra, mas os verdadeiros donos da terra eram os indígenas. Portugueses não descobriram nada, já que já havia outras pessoas aqui vivendo, né? O que os portugueses fizeram foi ocupar o território. E conforme esse processo ia se avançando até os dias de hoje, a população indígena ela foi se reduzindo, né? E foi sendo confinada. Então, se ela antes tinha todo o território para viver, cada vez mais essa disponibilidade de terras foi se reduzindo, né? E a gente tem que lembrar que dentro dessa questão da fronteira agrícola, o interesse de exploração também se acentua na questão das terras indígenas, né? Então, existem terras indígenas também que já começam a ser ocupadas por outras pessoas, para outras finalidades. Isso em caráter legal ou ilegal. Beleza, pessoal? Bom, isso faz com que, socialmente falando, no campo, comecem a surgir as chamadas minorias, né? Grupos sociais, não vamos dizer de menor expressão, mas talvez de menor força, tá? Grupos sociais que tenham uma maior necessidade de amparo, de apoio, né? Bom, aí a gente vai dividir inicialmente em alguns grupos. Bom, poceiros, quem são? São aquelas pessoas que invadem uma terra. Essas pessoas consideram que determinada terra é devoluta. O que é uma terra devoluta? É uma terra considerada pública porque, aparentemente, ela é uma terra sem utilização. Então, ela está lá
parada. Ninguém faz nada com ela. Ela não produz nada, não há animais pastando, nada. Então, teoricamente, ela está à toa. Então, pessoas que não têm terra e que viveram a vida toda no campo, né, perderam sua terra, invadem aquela terra, tomam e começam a produzir ali, começam a ocupar ali, começam a viver como se delas fosse aquela terra, né? E quem são os grileiros? São pessoas que fazem o que os poceiros fazem, né? Mas eles dão um passo a mais e tornam a sua atividade flagrantemente, evidentemente ilegal. Eles forjam títulos de propriedade. Então, eles falsificam documentos, né, para dizer que aquela terra era legalmente deles, mas depois, analisando-se, fazendo-se uma investigação, percebe-se que não era. Aquele título foi forjado, foi falsificado, né? Bom, um dos movimentos, um dos grupos organizados para defender os interesses dessa minoria, desses desassistidos, dessa camada social mais carente, né, veio a ser o Movimento dos Sem Terra. Como grupo organizado, o MST surgiu nos anos 2000, né? Mas ele já tinha uma atuação informal, sem uma organização, vamos dizer assim, uma organização social, estatutária, né, vamos dizer assim, desde os anos de 1980. Qual que foi a principal motivação da ação desse grupo? O descompasso que havia entre teoria e prática na questão da gestão da reforma agrária. Vamos lá. Reforma agrária tem como objetivo a redistribuição das terras, né? Então, se não acabar, pelo menos diminuir um pouco a distorção verificada entre aqueles poucos que concentram para si o maior número de propriedades, a maior extensão de propriedades, melhor dizendo, né? E aqueles muitos que pouquíssima terra ou nenhuma terra têm. Então, a reforma agrária, no seu cerne, na sua essência, né, ela busca redistribuir as terras, exatamente para, entre outras coisas, fixar o homem no campo, né, fazer com que aquela pessoa volte a ter condições dignas de se sustentar e sustentar a sua família no ambiente rural. Qual o grande problema, qual é o grande entrave? Assim como os latifundiários são grupos extremamente poderosos economicamente, eles acabam sendo também um grupo extremamente poderoso politicamente. Então, a reforma agrária, ela tem uma grande dificuldade em ser concretizada. Aí a gente tem aquele detalhe, né? No papel, a reforma agrária é extremamente boa, seria extremamente justa, mas na hora de se colocar em prática, isso acaba tendo uma série de empecilhos. Porque aquele latifundiário, ele mostra a sua força política, seja atuando politicamente, né, e seja também estimulando, incentivando grupos políticos a defender os seus interesses nas esferas municipais, estaduais ou mesmo na esfera federal, né? A gente conhece o termo bancada do campo, né? Bancada dos ruralistas, é um termo bastante presente, bastante comum quando a gente analisa a política, o dia a dia do Congresso Nacional, né? Então, essa bancada ruralista, ela está ali exatamente para defender os interesses dos grandes grupos agropecuaristas. Isso provoca esse chamado descompasso, né? Quais são os desafios do MST? Legitimar as suas ações, ser reconhecido como grupo que realmente está interessado apenas no bem-estar do homem do campo, né, das minorias principalmente, e desvincular a sua ação de objetivos políticos, né? Outros desafios aí, para além do MST, tá? Redistribuir a terra. Imaginemos que a reforma agrária seja bem sucedida. Então, aquele homem do campo, ele voltou a ter a terra para trabalhar. Ele tem que ser capacitado, porque as técnicas estão cada vez mais modernas, o mercado do agronegócio está cada vez mais competitivo, tá? Ele tem que ser capitalizado, ele tem que ter recursos para investir.
E o seu produto final tem que ser valorizado também, porque não adianta ele ser capacitado, ele ter recursos para investir, se depois, quando ele for vender o seu produto, ele não conseguir um preço que justifique toda a sua dedicação, todo o seu investimento. Ok, pessoal? Bom, problemas sociais no campo, violência, né? Principalmente resultante da ação dos poceiros, dos grileiros e da questão do descompasso entre a reforma agrária teórica, aquela que está no papel, e a prática da reforma agrária. Movimentos como o próprio MST, muitas vezes entram em conflito, seja com forças particulares, né, que os latifundiários financiam, e também contra forças oficiais, né, as polícias, né, estaduais, as guardas, etc. Né? Miséria, pela questão da carência daquela população mais desvalida, mais desfavorecida que vive no campo, e também a extensa exploração. Aquela pessoa que vive em situação de quase miséria no campo, ela é uma população, é um grupo facilmente cooptável, facilmente explorável. Está buscando um recurso de todo jeito, precisa trabalhar, vai se sujeitar a trabalhos indignos, vamos dizer assim, né? Com baixa remuneração, grande carga horária, nenhum registro, então informalidade vai ser um problema extremamente presente, né? São desafios também. Êxodo rural, já mencionei. Olha a figurinha aqui da família indo embora. Perdeu sua terra e não conseguiu trabalhar para ninguém. Aí vai procurar trabalho na cidade. E aí, além daqueles problemas que eu já falei, olha aqui, ocupação desordenada, ela vai morar aonde der, aonde for possível. Ela não vai se dar o luxo de escolher uma área bem estruturada, não estou falando nem área nobre, uma área bem estruturada na cidade. Aonde for possível, ela vai viver. E aí, por isso que eu digo que às vezes ela muda do campo para a cidade, não só não resolve a sua situação, como também agrava a situação a partir do momento que está na cidade. Urbanização irregular, está na cara, né? Ou melhor, está na tela, está no slide, né? E isso vai potencializar também a criminalidade urbana. Infelizmente, a gente sabe que muitos dos criminosos que estão pelas cidades têm as suas raízes no campo. São aquelas pessoas que sofreram, perderam a chance de se manter no campo, foram para a cidade, não se deram bem e acabaram por um desespero, talvez até, se enveredando pela ilegalidade, infelizmente, né? Bom, vamos lá, vamos queimar um pouquinho mais de neurônio aí, tá? Vamos lá. Prática pra gente. MST ocupa a fazenda próxima a Brasília. Bom, um grupo de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, está acampado desde a manhã desse domingo, um domingo qualquer aí, né? Na fazenda Três Pinheiros, localizada no quilômetro 8, blá blá blá, em Planaltina, Distrito Federal. Pimba, beleza. A atuação do MST no Brasil pauta-se na luta por terra e pela promoção da reforma agrária, inserindo-se no contexto de disputas e contestação, principalmente, galera, ao agronegócio. Por quê? Esse agronegócio, como eu comentei com vocês já, que ele está cada vez mais dinâmico, cada vez mais competitivo, tanto assim que o Brasil figura no mercado internacional como um dos grandes produtores, um dos grandes agroexportadores, né? Esse agronegócio, como ele está cada vez mais competitivo, ele está cada vez mais impiedoso também. Então, aquela concentração fundiária, ela vai significar também uma concentração do poder econômico. E essa concentração do poder econômico vai potencializar uma situação de disputa social que vai se tornar cada vez mais desigual e cada vez mais desfavorável ao pequeno produtor, aquele produtor familiar. Tá? Então o MST, já que a sua luta, ela na sua essência, é para defender o menor, defender o mais fraco, vai combater, vai tentar questionar posturas do agronegócio. Tranquilinho? Bom, com isso a gente fechou a nossa aula de hoje, né? Percebemos que o Brasil tem, sim, potencial para ser o celeiro do mundo, né? O agronegócio nosso é algo extremamente eficiente, né? O primeiro dos desafios seria otimizar a gestão dos recursos
Perdoa isso aqui tá fora, tá? Ignore isso aqui, por favor. Para um desenvolvimento consistente, o celeiro do mundo deve gerir assuntos que transcendem o campo. Então percebam que a necessidade é de cuidar do campo e também de questões da cidade, ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima oportunidade. Abraço.